Aí. Depois que passar a prece e o evangelho. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vamos. Boa noite. Boa noite, Júlio. Oi, Julinho. Oi, Eliane, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Davi. Boa noite. Já chegou, tá vendo? Bom, não fala nada. Boa noite, seu Antônio. Boa noite. Oi, Oi, Davi. Davi. Boa noite a todos. Boa noite, Davi. Boa noite. Tudo certo, Zé? Tudo certo, Boa noite. Tudo bem, Toninho. Tempo aí, Zé. Que bom. Eu porque cancelaram. Ah, é, Zé? Ah, senão tava lá agora. É. Marcou pra semana que vem. Boa noite, Alberto. Valéria. Oi, Sandra. Boa noite. Tudo bem, Reinaldo? Tudo bem? Oi, Reinaldo. Tudo bem, Sandra, graças a Deus. Então tá bom. Encontrei com o Rodrigo na pizzaria. Paulinho. O Edson. Júlia ficou emocionada quando entrou, começou a chorar. Agora ela já se acalmou. Oi, Ju, boa noite, viu? Você ficou emocionada, oi? Ela fica esperando tanto, né, a reunião. Muito sensível, né, É muita saudade, né, Márcia? É. E a hora que entrou, acho que entrou muito de supetão, eu entrei muito de supetão, ela se emocionou. Né? Agora tá tudo bem, tá? Já tô bem, tá tudo bem. Né? Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Márcia. Boa noite. Oi, João, boa noite. Boa noite. Seu Milton, boa noite. Pedaço. Um pouco. Bia. Oi, João. Não, a gente ficou tudo em silêncio. Será que eu perdi a conexão aqui? Porque já começou a reunião, não estou sabendo. Não estou ouvindo nada. Vamos começar então agora. Meus irmãos, boa noite a todos. Vamos iniciar mais uma reunião. Por favor, verifiquem os microfones para que estejam todos desligados, para a gente dar início então à nossa reunião, lembrando também do copo d'água para fluidificar. João, podemos começar. Prezadas irmãs e irmãos, muita paz. Jesus continue nos abençoando a todos. Como sempre, né, a tão esperada nossa reunião da quinta-feira, em nome de Jesus. Lá,
sendo abençoada com a presença dos bons espíritos, mentores, que eles possam nos intuir individualmente, cada um de nós, no sentido de compreendermos esses ensinamentos, as leis de Deus. Então, com essa alegria do Evangelho, com essa paz que não é a paz do mundo, mas a paz do Cristo, né? Vamos iniciar então a nossa reunião, preparando ela com a leitura de uma página do livro Palavras de Vida Eterna, que nosso irmão Toninho vai ler para nós. Boa noite a todos, Jesus nos abençoe. Mais um encontro fraterno, né? Que já estamos começando a realizar em nome do Evangelho, que ainda não é tão comum nos dias que correm. Pela bênção do Espiritismo, nós estamos então começando essa prática. Do livro Palavras de Vida Eterna, a lição: acalma-te. A Deus tudo é possível. Jesus. Evangelho segundo Mateus, capítulo 19, versículo 26. Que frase belíssima, né? Profunda, em ser Jesus mesmo, né? A Deus tudo é possível. E Emmanuel comenta: seja qual for a perturbação reinante, acalma-te e espera, fazendo o melhor que possas. Lembra-te de que o Senhor Supremo pede serenidade para exprimir-se com segurança. A terra que te sustenta o lar é uma faixa de forças tranquilas. O fruto que te nutre representa um ano inteiro de trabalho silencioso da árvore generosa. Cada dia que se levanta é convite de Deus para que lhe atendamos a obra divina em nosso próprio favor. Se te exasperas, não lhe assimilas o plano. Se te afeiçoas à gritaria, não lhe percebes a voz. Conserva depois confiante, embora a preço de sacrifício. De certo encontrarás ainda hoje corações envenenados que destilam irritação e desgosto, medo e fel. Ainda me firam e apedrejem, aquieta-te, abençoa-os com a tua paz. Os desesperados tornarão a harmonia. Os doentes voltarão à saúde. Os loucos serão curados. Os ingratos despertarão. É da lei do Senhor que a luz domine a treva, sem ruído e sem violência. Recorda que toda dor, como toda nuvem, forma-se em sombra, passa. Se outros gritam e oprimem, espancam e amaldiçoam, acalma-te e espera. Não ouvides a palavra do Mestre quando nos afirmou que a Deus tudo é possível, e garantindo o teu próprio descanso,
refugia-te em Deus. Emmanuel. Página recebida pelo nosso querido Chico Xavier. Acalma-te. É a mensagem que Emmanuel nos traz. E assim, com essa preparação abençoada, sublime, iniciamos a nossa reunião com a prece que o Caetano vai proferir para nós. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Sim, Caetano. Queridos irmãos, elevemos nossos pensamentos ao nosso querido Jesus, nossa querida Mãe, Maria Santíssima, aos bondosos, queridos amigos da espiritualidade que sempre se fazem presentes junto da nossa caminhada evolutiva. Agradecemos pela presença, pela participação de todos neste momento de estudo do Evangelho, dessa reunião magnífica, onde atende a nós encarnados e aos nossos irmãos desencarnados. Agradecemos desde já pela visita que estaremos recebendo em nossos lares. Agradecemos pela fluidificação da água, pelo passe espiritual que estaremos recebendo, rogando sempre termos esse tempo, essa oportunidade, nós estarmos em torno dos ensinamentos de Jesus. E que essas vibrações de paz, de harmonia, de equilíbrio, saúde, possam alcançar a todos os nossos irmãos necessitados de toda a ordem. Aos nossos irmãos que se encontram enfermos, aqueles que se encontram nos leitos de hospitais, aos nossos queridos irmãos que se encontram hospedados nos asilos, casas de repousos, aos queridos irmãos que estão convalescendo em seu lar com assistência dos seus entes queridos. Agradecemos muito, Pai, por esse amparo, por esse auxílio. Que essa luz alcance as nossas crianças, nossos jovens, adolescentes, nossos irmãos que optaram por afastar-se do amor, hoje encontram-se cumprindo suas penas, que eles possam rever, possam retomar aos nossos irmãos ainda dependentes, químicos, os nossos irmãos suicidas, aqueles nossos irmãos que pensam no suicídio possam rever, possam reformular seus pensamentos e possam valorizar a vida concedida pelo Pai a cada um de nós. Rogando sempre, Pai, o amparo para os dirigentes de todas as nações, em especial do nosso querido Brasil, tido como pátria do Evangelho, coração do mundo. Então que a vossa luz, Pai, sempre presente, trazendo sempre assistência a essas pessoas que têm por cumprimento este momento de estar administrando esse nosso querido país. Que a vossa luz se faça presente junto a todos os corações, rogando sempre novas oportunidades para que possamos estarmos juntos. Agradecidos sempre, damos prosseguimento com o Evangelho no lar na noite de hoje. Que assim seja. Boa noite a todos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, Buscai e achareis. O itens 6, 7 e 8, olhai as aves do céu. Não queirais entesourar para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça os consomem, e onde os ladrões os desenterram e roubam.
Mas entesourai para vós tesouros no céu, onde não os consomem a ferrugem nem a traça, e onde os ladrões não o desenterram nem roubam. Porque onde está o tesouro, aí está também o teu coração. Portanto, vos digo, não andeis cuidadosos da vossa vida, que comereis, nem para o vosso corpo que vestireis. Não é mais ainda a alma do que a comida, e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem fazem provimentos nos celeiros. E, contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura, não sois muito mais do que eles? E qual de vós, discorrendo, pode acrescentar um vestido? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Digo-vos, mais que nem Salomão, em toda a sua glória, se cobriu jamais com um destes. Pois, se ao feno do campo, que hoje é amanhã, é lançado no forno, Deus veste assim, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não vos aflijais, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos cobriremos? Porque os gentios é que cansam por essas coisas, porquanto vosso Pai sabe que tendes necessidade de todas elas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas se vos acrescentarão. E assim não andeis inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã a si mesmo trará seu cuidado. No dia basta sua própria aflição. Mateus capítulo 6, 19 a 21, 25 a 34. Se tomássemos essas palavras ao pé da letra, elas seriam a negação de toda a previdência e de todo o trabalho, e consequentemente de todo o progresso. Seguindo esse princípio, o homem se reduziria a um espectador passivo. Suas forças físicas e intelectuais não seriam postas em atividade. Se essa tivesse sido a sua condição normal na Terra, ele jamais sairia do estado primitivo. E se adotasse agora esse princípio, não teria mais nada a fazer. É evidente que não poderia ter sido esse o pensamento de Jesus, porque estaria em contradição com o que ele já dissera em outras ocasiões, como no tocante às leis da natureza. Deus criou o homem sem roupas e sem casa, mas deu-lhe a inteligência para produzi-las. Ver nos capítulos 14, número 6, e capítulo 25, item 2. Não se pode ver estas palavras, portanto, mais do que uma alegoria poética da providência, que jamais abandona os que nela confiam, mas com a condição de que também se esforcem. É assim que, se nem sempre os socorre com ajuda material, inspira-lhes os meios de saírem por si mesmos de suas dificuldades. Capítulo 27, número 8. Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê, conforme for necessário. Mas o homem, insaciável nos seus desejos, nem sempre contenta-se com o que tem. O necessário não lhe basta. Ele quer também o supérfluo. É então que a providência o entrega a si mesmo. Frequentemente, ele se torna infeliz por sua própria culpa e por não haver atendido às advertências da voz da consciência. E Deus o deixa sofrer as consequências para que isso lhe sirva de lição no futuro. A terra produz o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes. Quando os homens souberem administrar a sua produção segundo as leis de justiça, caridade e amor ao próximo, quando a fraternidade reinar entre os povos,
como entre as províncias de um mesmo império, o que sobrar para um determinado momento suprirá a insuficiência momentânea de outro, e todos terão o necessário. O rico, então, considerará a si mesmo como um homem que possui grandes depósitos de sementes. Se as distribuir, elas produzirão ao cêntuplo, para ele e para os outros. Mas, se a comer sozinho, se as desperdiçar e deixar que se perca o excedente do que comeu, elas nada produzirão, e todos ficarão em necessidade. Se as fechar no seu celeiro, os insetos as devorarão. Eis porque Jesus ensinou: não amonteis tesouros na terra, pois são perecíveis, mas amontoai-os no céu, onde são eternos. Em outras palavras, não deis mais importância aos bens materiais do que aos espirituais, e aprendei a sacrificar os primeiros em favor dos segundos. Ver capítulo 16, número 7 e seguintes. Não é através de leis que se decretam a caridade e a fraternidade, se elas não estiverem no coração. O egoísmo as asfixiará sempre. Fazê-las ali penetrar é a tarefa do Espiritismo. Que Jesus os abençoe. Do Evangelho, do Livro dos Espíritos, hoje a questão está dentro do livro 3º, As Leis Morais, no capítulo 1, a Lei Divina ou Natural, dentro do item Conhecimento da Lei Natural. A questão é de número 621. Kardec pergunta: onde está escrita a lei de Deus? E a resposta dos Espíritos: na consciência. Kardec novamente pergunta: uma vez que o homem carrega na sua consciência a lei de Deus, que necessidade haveria de a revelar? E eles nos respondem: ele a esquecera e menosprezara. Deus quis que ela lhe fosse lembrada. Prezadas irmãs e irmãos, essas são as lições do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos para os estudos e comentários. Podemos começar, José. Muita paz a todos. Então, mais uma vez, estamos com uma lição que nos faz refletir muito, né? Embora a gente continue na mesmice nossa, né? De preocupação excessiva com as coisas, de não se conectar com o Evangelho, né? Não admitir as orientações que o Evangelho está nos transmitindo, no sentido de que o que é importante para nós, né? O que é importante para a nossa vida, né? Embora a gente estude essa lição, compreenda, tenha certeza de que essa é a verdade, né, que a gente deveria seguir, né, as nossas atitudes geralmente são o contrário, né? Nós sempre estamos preocupados, sempre esperando que o pior possa acontecer, então a gente precisa tomar providência, e não paramos para pensar, né, que nós temos, evidentemente, na nossa vida, as nossas responsabilidades, né, mas que o problema nosso são dos excessos, né, o nosso egoísmo sempre imperando, né, a nossa insatisfação. Isso quando a coisa não piora, ainda quando nós começamos a partir para o lado da inveja, né? Invejamos os outros e queremos atingir, né? Não um nível igual, né? Mas maior. E não paramos para refletir que nós podemos estar perdendo a vida, deixando de observar tanta coisa boa, né? Deixando de fazer reflexões. Porque a gente vai entrando numa roda viva dentro desse sistema nosso, materialista, né? Que depois a gente não consegue parar mais. É uma coisa impressionante.
Uma coisa impressionante, a gente não pode fazer concessão nenhuma. A gente fez uma concessão, por mínimo que seja, pronto, já começa a tomar proporções. Começamos a querer aumentar, queremos incrementar, seja o que for, né? Sempre assim, né? Interessante que com o Evangelho a gente não tem essa mesma atitude, né? A gente não tem essa mesma atitude, né? Chico sempre dizia, né? Eu nunca ninguém veio aqui para mim e perguntou como é que eu faço para ser bom, para melhorar. Não. Eu queria resolver o problema da dor. Tudo bem, né? É uma necessidade também nossa, né? Mas a gente precisa começar a refletir um pouquinho nas orientações do Evangelho, né? Sem perder, evidentemente, a racionalidade, né? O bom senso, né? Então, a previdência é necessária na nossa vida? Claro que é. O problema nosso é o exagero. Esse é o grande problema. E entre a necessidade nossa e o exagero, entendeu? Às vezes, a sutileza não nos deixa perceber que nós estamos passando do limite, né? Então, é uma situação difícil para todos nós sabemos disso. Nós estamos aqui há milênios tentando nos melhorarmos, né? E a situação cada vez fica pior para nós, né? Então é impressionante, por exemplo, quando eu paro para pensar que antigamente, né, nas nossas atividades de escriturários, né, a gente fazia tudo na mão, um monte de coisa, dava certo, fazia, terminava. Então veio a tecnologia, né? Veio a tecnologia e nos facilitou o serviço imensamente, né? Agora vai sobrar tempo, né? Não sobra tempo mais. Não sobra tempo. Parece que as coisas ficaram piores ainda. Então nós temos que parar para pensar nisso daí, né? Então, evidentemente que o progresso vem, a tecnologia vem, a ciência vem nos favorecer para que a gente possa ter mais tempo para o estudo, para a meditação do Evangelho, para a nossa prática da caridade. Então precisamos começar a pensar em tudo isso para que a gente possa aproveitar melhor a nossa encarnação, que segundo a espiritualidade, nós não estamos aproveitando, né? Chico já dizia isso, o doutor Inácio tem comentado sobre isso, e nós precisamos começar a refletir sobre isso. A espiritualidade em geral tem falado sobre isso, né? Então nós estamos, e o tempo passa, né? O tempo passa, daqui a pouco chega na hora da prestação de contas, aí nós não vamos ter tempo nem de prestar conta, tanta coisa que a gente acumula na nossa cabeça, nos nossos afazeres, né? Então, observar a natureza, e a natureza aí dando, né? Não observar as coisas mais importantes, que é de Deus, né? E tudo mais será nos dado por acréscimo. Precisamos ter essa frase constantemente conosco, né? E refletirmos muito sobre ela. Que Jesus nos abençoe a todos. A paz e alegria a todos, que Jesus nos abençoe, como sempre, que consigamos aproveitar tanto o benefício que nos é concedido também, né? Então, o capítulo Busca e Achareis, só relembrando aqui o trecho do Evangelho de São Mateus: pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá. Então diz que Deus, a espiritualidade, nos concederá esses benefícios e essas ajudas a partir do momento que começarmos a procura, o trabalho, que façamos, ou melhor, que a partir do momento que a gente deu o primeiro passo. Então conseguiremos ajuda. Isso é interessante. Podemos até reparar o seguinte: encontramos essa ajuda para o bem e para o mal. Quando nos desviamos do caminho e trabalhamos com coisas ruins, parece que os espíritos que gostam disso também nos ajudam a nos envolver e ficarmos prisioneiros daquela situação desagradável.
Por isso, mais importante a nossa vigilância para voltarmos a trabalhar em conformidade com o Evangelho, para que nos sejam beneficiados os melhores momentos e as melhores oportunidades de acertarmos e aproveitarmos a nossa existência. Kardec, no seu comentário, ele diz, coloca também outra passagem de São Mateus, onde Jesus nos lembra: procurai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. O que vem ser o reino de Deus? Segundo o livro Boa Nova, um sacerdote lá do templo, sacerdote Hanan, perguntou para o Cristo, certa vez, o que faz em Jerusalém? Ele disse: procuro a fundação do reino de Deus. E por acaso sabes o que seja o reino de Deus? Jesus disse: sim, é a obra divina no coração do homem. Então, o reino de Deus, buscarmos primeiro o reino de Deus, é buscarmos trabalhar segundo a vontade divina. O reino de Deus é a obra divina feita no coração do homem. Não entenderam essa lição quando Jesus diz: vim fundar o reino de Deus. Então todos já pensaram que iam trabalhar como pedreiros, que ia precisar de muito dinheiro, recursos para construir. E Jesus falando que essa construção, a obra é no sentimento, a obra é no nosso íntimo, criando com os nossos sentimentos, com o nosso coração, formaremos um tesouro. E o nosso tesouro, a nossa recompensa, estará onde o nosso coração estiver, onde os nossos sentimentos estiverem. Por isso que tantas passagens do Evangelho nos chamam a atenção ao plano espiritual, e toda a literatura espírita também nos chama a atenção, a darmos mais atenção para as coisas espirituais do que para as coisas passageiras aqui da Terra. Mas e daí pode surgir também um desencontro de informações ou de interpretação, e poderíamos de repente dizer ou ouvir: mas então precisamos abraçar a mendicância, a pobreza, e nos afastar do material, se isso nos fizer mal e a pobreza nos fizer bem? Talvez. Agora, uma outra passagem que nós encontramos no livro Boa Nova lembra o encontro de Jesus com Zaqueu. E o que ele diz? Zaqueu, desce dessa árvore, porque hoje necessito da tua hospitalidade e da tua companhia. E relata o encontro de Zaqueu com Jesus. E Zaqueu ficou tão contente, seguindo para sua casa, abraçado a Jesus, que ele começou a dizer coisas que ele fazia empregando o dinheiro. E ele diz ainda assim: Senhor, é verdade que tenho sido observado de vida reprovável, mas desde muitos anos venho procurando empregar o dinheiro de modo que represente benefícios para todos os que me rodeiam na vida. Compreendo que aqui em Jericó havia muitos pais de família sem trabalho. Organizei múltiplos serviços de criação de animais e de cultivo permanente da terra. Então Zaqueu, ele fala para Jesus: olha, Senhor, eu posso ter bastante dinheiro e ser reprovado por isso, mas eu estou procurando empregá-lo, eu estou procurando levar o benefício às outras pessoas. Muitos até de Jerusalém vieram me buscar em meus trabalhos um indispensável recurso à vida. E Jesus disse: abençoado seja o teu esforço, Zaqueu. Senhor, os servos da minha casa nunca me encontraram sem a sincera disposição de servi-los.
Regozijo-me contigo, exclamou o Messias, porque todos nós somos servos de nosso Pai. E o publicano, que tantas vezes fora injustamente acusado, experimentou grande satisfação. A palavra de Jesus era uma recompensa valiosa à sua consciência dedicada ao bem coletivo. Então, aí falando sobre a consciência dedicada, trabalhando em benefício do coletivo, aí a gente pega, então, onde está escrita a lei de Deus? Na questão aqui do Livro dos Espíritos, na consciência do homem. Então, a consciência começou a cobrar Zaqueu, sem ter lido aqui o Livro dos Espíritos, né? E ele ouviu a sua consciência e começou a trabalhar em benefício dos seus irmãos, dos semelhantes, empregando a sua fortuna de uma maneira boa, gerando emprego. E a mensagem prossegue, e nós vemos que ali os discípulos ainda reprovavam essa atitude e foram conversar com Jesus. Senhor, o Evangelho não repudia o rico? E a gente está aqui junto com ele? E Jesus vem esclarecer tudo isso. Olha, ele está empregando, ele está fazendo bem, está empregando de forma boa essa riqueza. E o que seria melhor? Um mendigo que vive sozinho à beira da calçada, sem necessidade de nada? Ou um pai de família que trabalha com a preocupação de ganhar os seus recursos para suprir a necessidade dos seus filhos e da sua casa? Então, esse que procura o trabalho, que corre atrás, vamos dizer, do dinheiro, dos bens materiais, ele tem uma importância muito grande com relação à manutenção da sua família. Agora, o que o Evangelho nos chama, nos alerta, é para trabalharmos, corrermos atrás dos bens materiais, mas não esquecermos dos bens espirituais. Porque é isso que vai fazer a diferença quando desencarnarmos. É a procura dos bens espirituais que faz a diferença enquanto vivemos encarnados. É a busca do Evangelho de Jesus que nos motiva, que nos alegra, que nos reconforta, que nos sustenta, a fim de superarmos todas as provações que nos são apresentadas. Gente, não sei o que seria da minha vida se não tivesse tido a oportunidade de conhecer essa doutrina maravilhosa. Outras religiões pelas quais passamos nos ajudam bastante, mas chegam a um ponto em que parece que estacionam. E aqui vai mais além, o entendimento e a ajuda. Porém, como lembra Mateus, pedi e se vos dará. Tenho que pedir, tenho que buscar, tenho que bater, tenho que fazer, tenho que trabalhar. Então agradeçamos os nossos trabalhos, os nossos serviços, agradeçamos aos nossos chefes, agradeçamos nas nossas orações os nossos dirigentes políticos, os administradores públicos, e peçamos que Jesus os ajude a fazerem sempre o melhor. Todo trabalho é digno, todo trabalho dá trabalho, mas é satisfatório. E é necessário que ainda trabalhemos, que ainda busquemos os recursos através do nosso suor. Porque ninguém foi feito para ser inútil. Precisamos nos fazer úteis e importantes. Que Jesus nos ajude e abençoe a todos, né? Muita paz e alegria. Boa noite a todos. Esse trecho do sermão é de uma beleza espiritual, né? Mas é uma orientação, né? Uma orientação prática para a vida, né? Do homem. Traz para nós
não importa a dificuldade pela qual estejamos passando, né? Uma confiança, né? Na divina providência. Então, é uma orientação, né, de Jesus para nós confiarmos na divina providência. Porque o Criador, né, ele pôs na natureza, né, toda a matéria-prima de que o homem possa necessitar para a sua existência, para a sua sobrevivência, para a sua manutenção. Então, os elementos estão aqui, todos, né? E cabe somente ao homem, né? Transformar esses elementos pelo uso da sua inteligência. No prefácio do livro Cartilha da Natureza, do Casimiro Cunha, Emmanuel diz assim, que a natureza é a fazenda vasta que o Pai entregou a todas as criaturas. Então, nessa fazenda vasta, né, ela está suprida, ela está abastecida, né, de tudo de que necessitaremos. Inclusive de coisas, né, que nós ainda nem sabemos que teremos necessidade, né? Porque conforme a inteligência vai se dilatando, vamos descobrindo, né? Então, cabe ao homem, pelo desenvolvimento da sua inteligência, né, transformar todas essas coisas e pelo uso, né, das suas mãos, né, nesse trabalho, de empregar as mãos nesse trabalho. E nada nos faltará. Né? Então, esses exemplos que Jesus traz, né, de lírios e de pássaros, nós vemos, né, por exemplo, nos lírios, que eles se esforçam, né, desde a germinação para o próprio desenvolvimento. E eles se abstêm de reservas desnecessárias. Só se utilizam do estritamente necessário, né, para o seu desenvolvimento, e depois ainda retornam, né, em beleza, em perfume, outras árvores nos seus frutos, né? E as aves também trabalham e retiram somente o necessário, que trabalham muito, né? Então, é uma lição para nós que já avançamos do reino vegetal, já avançamos do reino animal e já atingimos, assim, a razão, e temos esse conhecimento, né? Esse entendimento que o Evangelho, a doutrina espírita nos traz, né? De onde habitamos e o que estamos fazendo aqui. E eu gosto muito de um livro do Berto Roden, Sabedoria das Parábolas, e ele comenta também essa parábola, né? Então, eu tirei só poucas mínimas coisas aqui, mas que são bem interessantes. O Berto Roden, ele não era, né, já desencarnado espírita, ele era um filósofo espiritualista, vamos dizer assim. Mas olha realmente o que ele recolhe, o que ele traz, né, para a gente refletir dessa parábola. Que o mestre frisa, né, a insensatez dos que só pensam em acumular tesouros materiais e enaltece a sabedoria do homem espiritual, que acima de tudo realiza em sua alma tesouros divinos. E que para compreender esta sapiência, né, não se requer nenhuma religiosidade no sentido usual da palavra. Basta o mais comezinho bom senso e a mais simples lógica. Daí ele explica, né? Nunca
ninguém levou consigo um único centavo de todos os seus milhões, nem um único átomo de todas as suas propriedades. Né? Quando desencarnamos, ninguém levou nem um centavo do seu dinheiro, fosse o montante que fosse, e nenhum único átomo de tudo que possuía aqui na Terra. Então, ele diz que é uma questão de lógica, né? De bom senso. Ele diz, no ponto zero em que entrou na vida, o homem, né, sairá dela, no tocante a posses materiais. E se não realizou dentro de si posses espirituais, perdeu 50, 80 anos de existência, o agravante de partir daqui com pesados débitos espirituais. Porque ele vai dizer, né, que o Criador concedeu ao homem potencialidades. E daí ele faz uma ligação aí com a parábola dos talentos, né, a respeito daquele servo mau e preguiçoso, que não empregou os seus talentos, fazendo-o desenvolver e multiplicar. Porque nós estamos aqui, ele diz, a vida terrestre é uma escola também de autorrealização. Então ele diz aqui que quem pode se desenvolver, né, trabalhar, quem pode deve fazer, né? E quem pode e deve e não faz, cria débito. E todo débito gera sofrimento. Uma lição para a gente refletir muito, não é? Muita paz a todos. Muita paz a todos. Então, as nossas reflexões da noite, a gente vai fazendo uma viagem mental, né? Uma viagem espiritual no tempo e quase que no espaço, né? Porque a nossa imaginação vai criando os quadros de Jesus e dos comentários que todos vão fazendo, e a gente vai construindo o reino de Deus dentro de nós. Então, aquelas ideias que vamos, nesse momento, criando, são elas que vão, durante o dia, durante as nossas provações e as dificuldades, são elas que vão, muitas vezes, ganhar um impulso dos espíritos familiares que nos acompanham, que nos auxiliarão a lembrar de algum trecho, de alguma história, e aquilo vai nos dar um reconforto e vai cumprir aquilo que Jesus prometeu: eu vos aliviarei, vinde a mim que eu vos aliviarei. E Jesus deixa muito claro naquele livro Boa Nova que não é necessário ver o Cristo com os olhos da carne, não é necessário tocar o Cristo com o corpo físico, é necessário entender o Cristo, sentir o Cristo, construir uma vivência espiritual com Ele. Então, em outro trecho, ele coloca, né, aos seus apóstolos: nem uma hora pudestes velar comigo antes dele ser preso. E os apóstolos, Senhor, a paz era muito grande perto do Senhor, nós dormimos. Então, é um problema que a gente observa, o excesso de conforto. Quando a gente tem dias de excesso de saúde, excesso de dinheiro, excesso de paz e tranquilidade, a gente entra num estado sonolento, a gente entra num estado de hibernação, como na natureza, os ursos, né? Se armazenam de alimentos o máximo possível e entram em hibernação. Interessante, quando tudo vai muito bem, o excesso de conforto, a gente entra no estágio desse, de realmente dormir. E, de repente, vem a dor. E a dor que tem o poder de nos acordar. Então, quando nós somos chamados a uma vida extremamente confortável, de altas habilidades intelectuais, de manipular fortunas imensas, qual é o objetivo por trás disso? Se resume ao que diz aqui: fraternidade, trabalho e fraternidade. Então, vamos citar um exemplo aqui.
já que o tema da noite discorre sobre vários assuntos, né? Sobre fraternidade, sobre caridade, discorre sobre o desapego. Então, vamos lembrar do Dr. Antônio Hermídio de Moraes. Eu acho que o maior empresário que o Brasil já teve até hoje, eu acredito. A sua capacidade impressionante, né? A sua renúncia, o seu sacrifício, né? Que sacrificava as horas de descanso em prol da caridade no hospital na Beneficência Portuguesa. Então, era comum ele sair às 9, 10 da noite durante os dias de semana e aos sábados e domingos fazer visita aos doentes. E isso eu posso afirmar que era verdade, porque um domingo à tarde, um calor, um verãozão que estava, um solzão, a nossa avó estava lá, ela passou por cirurgia do coração, era domingo, 15 para as 3 da tarde, minha mãe estava lá com ela tinha passado pela cirurgia, estava no quarto, já podia receber visita, 15 para as 3 da tarde, bateu na porta, não entrou, bateu de novo, minha mãe foi lá abrir a porta. Quem que era? Minha mãe conhecia pela televisão, era o Dr. Antônio Hermídio de Moraes. Perguntou para minha mãe se podia fazer uma visita para a dona Cecília. Então ele já tinha visto a ficha e a minha mãe falou, claro que pode, e ele entrou. A minha avó não sabia quem era ele, minha avó achava que era o médico. Ele entrou, pois ele ficou mais de 15 minutos conversando com a minha avó, num domingo à tarde, ensolarado. Ele podia estar numa praia de Orlando, de Miami, ele podia estar em qualquer lugar, menos dormindo, descansando, menos num quarto de hospital, visitando uma pessoa desconhecida, que ele nem sabia quem era, que nem sabia quem ele era, que era minha avó com 80 anos de idade. Pois ele ficou lá mais de 15, quase 20 minutos conversando com a minha avó achando que ele era médico. Então, impressionante o exemplo desse homem que a mídia não divulga. Todo mundo sabe quem são os maus personagens do Brasil, mas não sabe quem foram esses grandes homens, né? Seu beneplácito, né? A forma como ele entendia a fraternidade, a caridade, a forma como ele entendia o desapego aos bens materiais era tão absurda, era tão incrível, fantástica, por ele não ser um homem vinculado diretamente a uma religião, né? Que a gente fala assim, meu Deus, que evolução tinha esse homem. Então, ele esparramava os recursos do seu tempo, da inteligência, o mais difícil para ele era o tempo, né? O tempo. Então, fantástico. Então, uma história dele, né? O seu Toninho uma vez contou, eu fiquei admirado, que a casa do pão, a casa do pão, ela recebeu uma doação enorme da empresa do Dr. Antônio Hermídio de Moraes, que uma amiga dele veio morar aqui em Itatiba, perguntou para o seu Toninho, o senhor está começando uma obra lá no Jardim Galeta, seu Toninho, estamos. E essa senhora pediu para o Antônio Hermídio de Moraes se mandava alguma coisa para ajudar. Aí o seu Toninho sabia a história, eu não sei contar muito bem, mas parece que ele quis saber qual era a dimensão da obra. E, se eu não me engano, ele mandou uma carreta de cimento, e uma carreta enorme de cimento. E foi perguntado se o seu Toninho tinha onde guardar o cimento, e veio uma carreta de cimento. E aí o seu Toninho já tinha combinado com a fábrica de blocos aqui em Itatiba, a antiga fábrica de blocos Batista, e que armazenou esse cimento, e esse cimento foi transformado em bloco e cimento para levantar o prédio. Então, é uma coisa incrível, né? Incrível como é o compromisso, né, dos grandes homens. E foi citado o Dr. Bezerra de Menezes também. Imaginar que ele atingiu um grau desse incrível, né? De se tornar o médico dos pobres, né? De auxiliar. Então, são muitas lições, porque numa época em que os homens ricos se dizem infelizes, né? Tem aquela história daquele médico muito rico, muito próspero de São Paulo, e ele vai conversar com o Chico, eu estou com ideia de suicídio, porque eu não estou feliz, mas eu não entendo a minha tristeza, porque eu tenho tudo que uma pessoa pode sonhar. Dinheiro, eu tenho muito dinheiro, sou reconhecido profissionalmente, casei com uma mulher maravilhosa, tenho filhos maravilhosos, mas estou pensando em me matar. E o Chico fala para ele, o que falta a você é a felicidade dos outros.
Então ele passou a frequentar obras assistenciais, praticar caridade, se viu curado da tão temida depressão, né? Muita paz a todos. Prezadas irmãs, irmãos, muita paz, Jesus nos abençoe. No Evangelho da noite, nesta passagem do Evangelho, Jesus nos convida carinhosamente a observar a obra de Deus, como Deus cuida de nós. E para que nós possamos atingir um entendimento de amar a Deus, mas saber por que nós o amamos, como dizem os Espíritos. Então, Jesus nos convida a raciocinar. Vejamos bem, ele nos convida a raciocinar para essa compreensão. E numa frase que já foi colocada pelos nossos irmãos, Jesus resume tudo, dizendo: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas, né, todas estas coisas vos serão acrescentadas, ou acrescentarão. Então Jesus, quando ele coloca buscai o reino de Deus e a sua justiça, é a lição da semana passada, acho que foi, sobre a justiça, né, que nós comentamos. Qual é a justiça de Deus? Qual que é a justiça que Jesus recomenda que nós busquemos, né? É aquela justiça que nós já falamos, né? Que nós comentamos, que é dada à criatura realizar. Que é amar os inimigos, fazer o bem a quem nos faz o mal, dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir a quem está nu. Essa é a justiça. Porque a justiça que é Deus, só cabe a Deus realizar, é a justiça de causa e efeito, da lei de causa e efeito. Essa nós não temos condições, né? Agora nós precisamos compreender porque a característica das leis que Jesus nos ensinou, né? Como está aqui no Evangelho, na pergunta 625, tem um comentário de Allan Kardec que ele diz assim, que Jesus é para o homem o modelo da perfeição moral que a humanidade pode pretender sobre a Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão da sua lei. Ou seja, tudo que Jesus nos ensinou é a lei de Deus, né? E é com essa lei que Jesus nos ensinou que nós praticamos a justiça, que nós fazemos a justiça. Agora, por que nós precisamos sempre pensar o porquê as características das leis de Deus são essas: amar os inimigos, fazer o bem que nos faz o mal, ser paciente, perdoar, dar de comer quem tem fome, e assim por diante. Por quê? Porque certamente, como Deus nos criou todos iguais e simples e sem saber, e nós estamos numa trajetória evolutiva, somos espíritos sujeitos a erros, não poderia ser diferente. As suas leis não poderiam ser diferentes dessas que Jesus nos ensinou. Como que nós vamos fazer a nossa trajetória, como somos imperfeitos e sujeitos a erros,
se as pessoas não nos perdoassem, se nós não perdoamos o nosso semelhante pelos erros cometidos? Como que nós vamos fazer a nossa trajetória se nós não desenvolvemos dentro de nós o senso, a virtude da misericórdia, no sentido de, se eu me alimento, o outro também deve se alimentar, tem que ter essas condições. Então, a justiça de Deus, as suas leis, né? A gente pode até colocar, como está na pergunta aqui, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Eu vejo que é muito forte na nossa consciência as leis de causa e efeito, aquelas que vão determinar para nós se nós erramos e como os devemos resgatar, né? Do que as leis que também está na consciência, né? Fazer para o outro o que gostaria que nos fizessem, está na lei, está na nossa consciência. Porque nós sabemos o que nós gostamos, né? O que é bom para nós. Então, nós temos que fazer para o outro o que a gente desejaria que nos fosse feito. Então, essa lei, essa parte da lei, vamos dizer assim, é para nós fazermos com as próprias mãos, fazermos com o nosso coração, perdoando, tolerando, tendo paciência. E nesse exercício e nessa prática dessa justiça, nós possibilita a todos nós o desenvolvimento das virtudes, que são aquelas necessárias à nossa felicidade. Agora, a lei de causa e efeito, vamos dizer assim, como diz Emmanuel, né? Que para limpar a sujeira da consciência só com o sabão da dor, essa aplicação da dor, somente cabe a Deus realizar. Porque sempre que ela nos chega, não chega como castigo, mas chega como ensinamento. Para que nós possamos, então, vamos dizer assim, seguir em frente, né? Realizar aquilo que nós devemos realizar, aprender com o próprio erro. Então, eu entendo que é uma das belas lições do Evangelho, né? Ela até, como diz Kardec aqui na frente, né? Nessas palavras, não se pode ver nessas palavras, portanto, mais que uma alegoria poética da providência, né? Mas não deixa de ser um grande ensinamento para as nossas reflexões. Porque vamos observar que Jesus sempre esteve preocupado com o nosso raciocínio. Uma vez, andando com os discípulos, ele comentou uma parábola, eu acredito que aquela de lavar o vaso por dentro, por fora, eu não me lembro exatamente qual é, mas eu lembro que os discípulos falam assim: Senhor, explica-nos esta parábola. E Jesus fala: mas até vós estáis sem inteligência ainda? Então Jesus quer que nós raciocinemos. Naquela outra passagem do Evangelho, quando ele diz: se o vosso filho pedir um pão, você vai dar uma pedra. Se ele pedir um peixe, você vai dar uma serpente. Também Jesus está nos convidando a raciocinar, para que nós possamos amar a Deus e saber por que o amamos, né? Então, que Ele nos abençoe, que Ele nos ilumine hoje e sempre. Prezados irmãos, quanto agradecer, né, a bênção desse encontro, a bênção de todos esses comentários em torno do abençoado Evangelho, né, que receberam. Prezados irmãos, hoje de manhã, indo para um compromisso, descendo a avenida,
deparei com um quadro deprimente. Um posto de combustível, numa agitação, numa correria, num desespero, e pessoas de posse, com os carros ali para abastecer. Daí conseguimos passar, encontramos mais 2 postos, o mesmo quadro deprimente. Bem, foi esse o primeiro quadro que vimos. Mas Deus sempre nos abençoando, né? Nos traz uma mensagem vinda, sabemos da onde, né? Acalma-te. A Deus tudo é possível. Depois, o Evangelho segundo o Espiritismo, uma obra monumental de Allan Kardec, a terceira, né, da codificação, capítulo 25, Buscai e achareis. Ele coloca uma passagem: olhai as aves do céu. Escreve poeticamente quadro, que é a realidade. Aquele primeiro quadro, tudo ilusão que eu vi. E essa é a realidade. Não queirais entesourar para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça os consome. E prossegue. Uma linguagem poética, emocionante. Ele fala do charco. Do charco. Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Digo-vos mais, que nem Salomão, em toda a sua glória, se cobriu jamais como um destes. Muita poesia, né? Muita realidade. Nós não podemos nos afastar dessa realidade. Estamos nos afastando. Allan Kardec veio. Nós não imaginamos ainda espíritas que dizemos ser, e que precisamos ser, e que somos. O trabalho que ele teve, que ele desenvolveu para a humanidade. Ele veio contra todos no campo da filosofia e da religião, da ciência. Não se indispôs com ninguém. Com ninguém. Nós temos que saber isso. Ter isso conosco para nos educar. Então, prezados irmãos, acalma-te, né? Emmanuel nos traz essa página. Seja qual for a perturbação reinante, acalma-te e espera, fazendo o melhor que possas. Nesse momento que nós estamos vivendo, nós estamos agindo dessa maneira? Os cristãos primitivos, que nos deram esse patrimônio divino, como eles agiram contra a perseguição implacável que sofreram? Quadros muito mais deprimidos do que esse que nós estamos vivendo. Precisamos pensar nisso. Nós somos espíritas de 4 costados. Nada dessa conversa. Olha, não estou tentando ser espírita. Para com isso.
lembra-te de que o Senhor Supremo pede serenidade para exprimir-se com segurança. Um quadro desesperador que vi hoje, isso não pode. Então, esse povo precisa ir lá no centro, lá no Lar Espírita Cristão. Hoje tiver uma sopa à tarde lá. Todos necessitados. Nenhum deu alteração, nenhum desesperado. Com postura, com educação, tomando um prato de sopa, se alimentando e agradecendo. Nós temos que ouvir isso, esse agradecimento deles. Será que não estão sabendo o que é o Evangelho mesmo? Famílias, mulheres, que graças a Deus vão lá e recebem a sua cota de mantimentos, profundamente necessitados. Então, aqueles que atendem sentem dentro de si essa necessidade. O que o Davi acabou de falar, que o Chico falou para o rapaz: você precisa viver a felicidade dos outros. Nós precisamos viver a felicidade dos outros. Como eles saem agradecidos. Olhai as aves do céu. Irmãos, vamos nos conscientizar dessa responsabilidade. E como diz aqui, né? Na página de hoje, não é através de leis que se decretam a caridade e a fraternidade. Se elas não estiverem no coração, o egoísmo as asfixiará sempre. Fazê-las ali penetrar é a tarefa do Espiritismo. Vamos parar com essa história e sairmos fora daquilo que Jesus nos recomendou, né? O amor ao próximo e a Deus, para que não aconteça, né, isso conosco. Está no Livro dos Espíritos de hoje, na pergunta 621, no item conhecimento da lei natural. Onde está escrita a lei de Deus? Onde Kardec imaginou fazer essa pergunta para os espíritos? Resposta: na consciência. Como codificador, era alguém enviado e alguém que trazia no coração a maior sinceridade, o maior amor pela causa do Cristo. Bom, uma vez que o homem carrega na sua consciência a lei de Deus, que necessidade haveria de a revelar? Resposta: que não é para a gente ficar envergonhado, né? Ele a esquecera e menosprezara. Porque os espíritos são contundentes, né? Eles falam porque tem que falar. Deus quis que ela lhe fosse lembrada, simplesmente. Vamos então, irmãos. Estamos com todo esse potencial nas mãos de praticar a caridade, de estar enquadrado dentro dessas leis. Por que não aproveitar? Que não tem um lugar para isso. Vamos lá. Que Jesus nos abençoe,
nos ampare e nos ilumine. Encerramos a nossa reunião com a prece da Santíssima. Senhor Deus, Mestre amado Jesus, agradecemos de todo o nosso coração os ensinamentos da noite de hoje. Pedindo, Jesus, que a sua justiça, a justiça de Deus, esteja sempre presente no nosso coração. Que nunca nos afastemos, Senhor, do teu evangelho e da caridade. Obrigada, Jesus, pela noite de hoje. Obrigada pelas lições. Pedimos também, Jesus, o teu amparo para as casas assistenciais, para nosso lar espírita, para a nossa casa do pão, para a nossa grande família espírita. Que estejamos, Senhor, sempre unidos em torno do teu evangelho. Que possamos ser melhores, Senhor. Obrigada, Jesus. Que novas oportunidades como esta o Senhor nos conceda do evangelho no lar. Que a tua luz, a tua paz esteja no coração de todos. Que assim seja. Vamos então agora, irmãos, ouvir a mensagem da noite. Liane, pode ler para nós. Muita paz a todos, meus irmãos. Cristo estais entre vós. Quando Jesus habita nossos corações, uma luz vive e harmoniza todo o nosso ser. Jesus é amor, é ternura e possui um coração pacífico. Sua presença em nós também nos torna harmoniosos e pacíficos. Orai sempre e trazei Jesus para perto de vós. Deus vos enviou Jesus para ser exemplo, para habitar fisicamente a terra e termos como parâmetro de paz e harmonia. Suas lições são ensinamentos e também uma forma de orar e amar a Deus, nosso Pai. Que Jesus os abençoe hoje e sempre, irmão João da Silva. Boa noite a todos. Boa noite, obrigada, Liane. Não, acho que só essa mensagem. Irmãos, boa noite a todos. Então, muito obrigada. Boa noite. Boa noite, gente. Deus, Boa noite. boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Tchau, pessoal. Boa noite a todos. Tchau. Deus abençoe. Tchau, obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Toninho, Bia. Boa noite.